1 Coríntios 15, 3, 4 e 5, nos diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Oremos. Pai, nós te agradecemos, sobretudo por Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu de modo inconteste, ratificando assim a sua ressurreição. E porque Jesus ressuscitou, nós temos uma viva esperança. E nesta manhã, nós celebramos esta ressurreição maravilhosa, perfeita, gloriosa, incontestável. Já fomos tão abençoados aqui com tudo que cantamos, falando do Cordeiro de Deus, com tudo que lemos da Tua Palavra. Agora, Senhor, que a Tua Palavra está aberta, foi lida, fale de novo ao nosso coração. Continue falando ao nosso coração. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor me fortaleça, inclusive fisicamente. O Senhor me dê graça para que eu seja fiel na entrega da mensagem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, primeiro uma explicação. Nós não vamos pregar hoje, como de costume, a gente pega um texto da palavra e a gente discorre sobre esse texto. Hoje, a ideia é usar alguns textos para fortalecer a ideia de que nós podemos celebrar, porque Jesus, Ele ressuscitou, e nós podemos celebrar com gratidão e com alegria. Amém? Então, a ideia da leitura do texto que iniciei é para falar realmente o que a história mostra e a palavra de Deus revela para todos nós. Cristo, como disse aqui o apóstolo Paulo aos Coríntios, Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou e depois Ele apareceu a Cefas, aos 12 e depois a 500 e por último ao apóstolo Paulo. Esses fatos históricos, eles revelam que a teologia da palavra de Deus é toda cristocêntrica e a ideia da Escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse, é para revelar a história de um povo pecador, mas de um Deus que amou esse povo e que enviou o seu Filho Salvador para nos salvar de toda a escravidão do pecado. Portanto, Cristo ressuscitou. Celebre com alegria e com gratidão. Em primeiro lugar, por quê? Porque fomos totalmente perdoados. Nós fomos totalmente perdoados. Amém, irmãos? Então podemos celebrar, porque dentro desta obra de Deus, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, com a sua morte, os nossos pecados foram pagos. Com a sua ressurreição, nós fomos justificados. Então podemos nos alegrar, porque nele fomos total e absolutamente perdoados. Abra, por favor, sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, versículos 13 e 14, diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Meus irmãos, o pecado nos condenava, o pecado nos tornava inimigos de Deus. Estávamos numa condição de condenados pela lei, condenados pelo pecado, escravos do diabo, totalmente separados de Deus. Mas Deus, em amor, como diz a sua palavra, porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha o quê? A vida eterna. E por meio desse sacrifício de Jesus, por meio do seu sangue derramado naquela cruz, ali todo escrito de dívida que pesava contra nós, ele foi pago, ele foi cancelado, e o mais vil pecador tem por meio de Cristo perdão de todos os seus pecados e livre acesso a Deus. Agora, por causa desse sacrifício, por causa da sua entrega, por causa da sua morte, nós não somos mais inimigos de Deus. Somos filhos, somos amigos, somos servos e fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Portanto, a Páscoa, muito diferentemente do que muitos pensam, ou a sociedade tenta nos fazer pensar de outra maneira, mercantilista, mais do que isso, a Páscoa para nós revela a vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre a morte, a libertação daqueles que nele creem. Se lá na instituição da Páscoa no Êxodo, a Páscoa marcou a libertação daquele povo da escravidão do Egito, para nós cristãos celebramos com alegria e com gratidão a ressurreição de Jesus, porque por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição, todos os nossos pecados foram perdoados. A igreja pode dizer amém? Você é livre, você é perdoado, você tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro 19 diz que esse sacrifício, que essa vitória nossa teve um preço, e não foi de coisas preciosas tipo prata e ouro, mas o sangue precioso que Jesus derramou na cruz do Calvário. Então, combatendo a ideia mercantilista, Páscoa não tem a ver com coelho, Páscoa tem a ver com cordeiro, Páscoa não tem a ver com chocolate, Páscoa tem a ver com o sangue precioso que Jesus pagou pela nossa libertação. Somos livres, somos perdoados, podemos agradecer a Deus. Estávamos presos pelas amarras do pecado, mas agora somos livres pelo poder do sangue de Jesus. Um outro motivo pelo qual podemos nos alegrar e podemos celebrar diante de Deus a bênção da paz com Deus e da justificação por meio de Cristo. Leve a sua Bíblia, por favor, para Romanos, capítulo 4, versículo 25. Tá certo? Abra a sua Bíblia, não fique acostumado aqui ao telão, não. Para você acompanhar a bênção da paz com Deus e a justificação em Cristo. Diz assim o texto. Vamos ler juntos, 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Diante de Deus, nós fomos justificados por meio da obra de Cristo. E o capítulo 5 inicia: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Essas bênçãos preciosas nos foram justificadas, nos foram concedidas. A reconciliação com Deus, agora somos seus amigos. E a justificação diante de Deus, nós recebemos esta grande bênção, este ato forense. Fomos justificados, não pesa mais nenhuma culpa sobre nós, porque o Cordeiro morreu por nós. Recebemos perdão, recebemos reconciliação e recebemos justificação. Estamos todos agora em paz com Deus. Amém, irmãos? Nós temos a paz de Deus e nós temos paz com Deus. Você já pensou sobre isso? A bênção que é nós estarmos pacificados com Deus. Não somos mais seus inimigos. Outrora, fora de Cristo, debaixo da ira. Agora, por causa da obra perfeita de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, agora justificados, agora reconciliados, agora amigos, agora justificados, e temos assim paz com Deus. O que infelizmente se propagam em muitas igrejas evangélicas, com todas as aspas, que bênção é alcançar um carro novo,
é alcançar uma cura, é alcançar bens materiais. Tudo isso Deus ele pode nos conceder, mas não há bênção maior, não há milagre maior do que outrora inimigos, agora amigos, outrora condenados, mas agora justificados. Essas são as verdadeiras bênçãos, essas são as maiores bênçãos. Deus mudou o nosso status, éramos condenados, mas agora por meio de Cristo Jesus nós fomos justificados, e assim por meio de Cristo temos paz com Deus. Infelizmente, muitos por esse mundo afora ainda estão em guerra com Deus, como inimigos de Deus, separados de Deus. Mas aprove a Deus da sua misericórdia e em sua soberania olhar para nós com graça, com misericórdia, como diz Efésios 2. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé salvífica que Ele colocou no nosso coração é um presente, é uma ação graciosa, e Deus assim nos trouxe para Ele, mesmo quando nós não queríamos. Porque se eu perguntar aqui, tenho certeza que dezenas irão levantar a mão de outrora não queriam ser crentes, não tinham simpatia por crentes, mas não obstante a essas coisas, Deus colocou a fé salvífica no seu coração, atraiu você e por meio de Cristo reconciliou você com Ele mesmo e fez você agora nova criatura, povo de Deus, raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Se tem um povo que pode celebrar na manhã deste domingo, o dia do Senhor, é aquele povo que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Você tem certeza da sua reconciliação com Deus por meio de Cristo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Outro motivo que nós podemos celebrar com alegria é que a ressurreição do nosso Senhor é a prova de que seu sacrifício foi aceito e a garantia de que nós, assim como Ele, um dia ressuscitaremos. Por favor, leve a sua Bíblia para 1 Coríntios 15, do 25 ao 26. 1 Coríntios 15, 25, do 20 ao 26. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem, a igreja. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, a igreja. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aqui a garantia de que de fato Cristo venceu a morte, que é o último inimigo. Aqui de fato a garantia de que Cristo, Ele ressuscitou. E a Escritura diz que assim como Ele ressuscitou, como a morte entrou pelo primeiro Adão, por Cristo, o segundo Adão, veio também a vida e a vida eterna, a ressurreição, Espírito vivificante. Então nós temos a certeza, através da Escritura Sagrada, que iremos também ressuscitar, que a morte, ela não tem a última palavra na nossa vida, mas nós, a exemplo do nosso Senhor, aquele que é a primícia dos que vivem, dos que dormem, dos que ressuscitaram, nós também iremos ressuscitar como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Mas, de fato,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A ideia aqui está revelada lá em Levítico, capítulo 23, versículo 9 a 14, que na festa das primícias, quando se pegava aqueles primeiros feixes, estava declarando que toda aquela colheita era do Senhor. Trazendo para a nossa realidade, o que Paulo está dizendo aqui é que toda colheita futura, ela prevalecerá e ela será do Senhor e ela estará com o Senhor. Quem? Aqueles que creem em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador. Assim como o nosso Rei venceu a morte e ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos com Ele. Amém, meus irmãos? E ainda podemos nos alegrar com gratidão no coração, porque a morte não tem mais a última palavra. O nosso destino não é a tumba fria, mas a nova Jerusalém. Ainda aí em Coríntios 15, veja versículo 55, por gentileza. Ainda em Coríntios 15, versículo 55, vamos ler todos? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo, em uma linguagem, por assim dizer, irônica, está aqui zombando da morte, porque a morte, ela morreu na morte de Cristo, lá na cruz do Calvário. E conforme palavras do apóstolo Paulo aqui em Coríntios, mas também lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que assegura que nós ressuscitaremos, que nós estaremos com Ele. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, que Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para a salvação. Esses textos garantem para mim e para você que a morte de Cristo, que matou a morte lá na cruz do Calvário, garante-nos que ela, a morte, esse último inimigo a ser vencido, não tem a última palavra na nossa vida. E porque nós estamos em Cristo, fecharemos os nossos olhos aqui no céu, e aqui na terra, e abriremos os nossos olhos lá no céu. A tumba, o cemitério, a sepultura, não é o nosso destino final. O nosso destino final é a nova Jerusalém, é a glória eterna, é a morada celestial com Deus Todo-Poderoso, conforme diz Apocalipse 21:4. É aquela morada onde lá nós não teremos mais luto. Aqui ainda choramos perdas de familiares, de amigos, aqueles que descem à morte. Aqui ainda sofremos injustiças, aqui ainda sofremos com enfermidades, decepções, traição, mas lá, conforme palavras de Apocalipse, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e estaremos com o nosso Senhor para sempre, porque Cristo, aquele que aprove a Deus, conforme palavras do profeta Isaías, moê-lo, esmagá-lo, nas palavras do evangelista João, de Deus entregá-lo na cruz, por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por causa do Cristo que morreu, sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou, e ele está vivo para sempre, e para sempre nós estaremos com ele na nova Jerusalém. Celebre, Cristo ressuscitou, nossos pecados foram perdoados, fomos justificados e agora temos paz com Deus. Celebre, porque a morte não tem a última palavra na nossa vida. Celebre, porque assim como o Senhor ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos junto com Ele. Amém? Você que já se rendeu, louvor. Você que já se rendeu, alegre-se. Seu Salvador vive e em breve virá te buscar. Posso ouvir um amém? Você que ainda não se rendeu, talvez seja um simpatizante desta igreja ou de uma outra igreja evangélica,
que vem aqui a convite de amigos, de familiares, mas ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, receba-o hoje, renda-se hoje, e hoje você pode receber vida espiritual, você pode receber vida abundante, você pode receber pleno perdão de todos os seus pecados. Hoje você pode sair daqui como amigo de Deus, como filho de Deus, aliançado com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E todos que estão aqui podemos anunciar que Jesus ressuscitou. E por isso há esperança, perdão e salvação para o mais vil pecador. Porque Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, mas o trono, ele está ocupado. Por favor, coloque aqui Apocalipse 1, bote do 17 e 18, mas nós vamos ler final do 17 e todo o versículo 18 de Apocalipse 1. Vamos lá? Por gentileza, deixa eu só achar aqui na minha Bíblia, para me ler junto com vocês. Só o finalzinho, a partir dali, aquela parte que diz, não temas. Vamos lá, igreja? Não temas, eu sou o princípio e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho chaves da morte e do inferno. Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, nós temos esperança, e nós podemos crer no amanhã. Celebre com gratidão, com alegria. Jesus ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé e celebrar com muita alegria ao nosso Deus.